Olá, querido aluno. Eu sou a Luciana Peixoto. Sou professora de processo penal do QC e também delegada de polícia do Estado de São Paulo. Estou muito feliz com a notícia desse edital. A gente está precisando de gente aqui na polícia. Verdade, sempre precisa, né? Então, é um edital que vai vir com muitas vagas, é um excelente concurso. Estamos ansiosos também pelos colegas que vão entrar na academia de polícia já já, porque a gente está tendo prova oral de investigador, de escrivão, e em julho, eu acho, começa a prova oral de delegado de polícia. Estamos ansiosos pela chegada dos novos colegas, e eu tenho certeza que já já a gente vai estar trabalhando juntos aqui na Polícia Civil de São Paulo. Eu queria falar que o QC ele vai fazer uma preparação com vocês aqui pelo YouTube. Então, a gente está tentando trazer o máximo de conteúdo de qualidade de forma gratuita aqui no YouTube. E, claro, vou convidar vocês a conhecer os nossos cursos. A gente tem a assinatura nova e limitada, que traz todo o time de professores do QC. Vocês vão poder assistir aí diversos cursos diferentes. E a gente tem os cursos específicos, como o da Polícia Civil de São Paulo. Aqui no curso tem eu, o professor Sanini e a Milena, que somos da instituição, os 3 delegados de polícia, além de diversos e excelentes professores, como o Décio, né? O terror é maravilhoso em português, o Nilman, o Maltz, que está aí também, grande PRF, o Vini, são diversos professores que estão aí para poder montar um melhor curso para vocês. E o QC não é mais só uma plataforma de questões. Quando eu comecei a estudar lá, em 2013, eu estudava fazendo questões pelo QC. Agora, a gente é um curso completo. Tem tudo que você precisa para estudar para concurso público em um só lugar. E eu falo que vale a pena, tá, gente? Eu falo porque eu montei o material da Polícia Civil de São Paulo, os outros materiais. Fiquei noites e noites escrevendo PDF. E é muito legal. Quando vocês entrarem na plataforma, vocês dão uma olhada lá. É assim, vem um PDF, aí explicando tudo direitinho. Aí vem a videoaula explicando aquele assunto. Vem questões para você treinar, mapas mentais. Então, tem tudo o que você precisa. Você não precisa ficar PDF num canto, videoaula em outro, mapa mental em outro. Tudo está ali de forma organizada para você unir tecnologia e estudo e abreviar seu tempo, conseguindo assim uma melhor performance. Chega, então, de falar um pouco aqui sobre a nossa plataforma maravilhosa. Vamos falar sobre conteúdo, né? Eu falei para vocês que a gente vai dar várias aulas gratuitas aqui no YouTube. Eu preparei primeiro o tema prisões, porque sempre cai o tema prisões nos concursos da Polícia Civil, principalmente aqui da VUNESP, né? Polícia Civil de São Paulo. Eu já gravei uma aula para vocês, a gente já teve aí uma live sobre prisão em flagrante delito. Hoje nós vamos ver prisão preventiva. E vai ter uma outra live que vai ser sobre prisão temporária. Então, eu dividi em 3 lives e estou trazendo também várias questões para vocês. O material que eu montei é um material bem completinho, é um presente, tá, gente? E eu disponibilizei. Então, eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar no chat o link, ou o link do Telegram, que lá tem vários materiais, tem as informações dos professores, ou o link direto para vocês pegarem o material. Então, o material está disponível, tem questão para vocês resolverem e resumo da matéria. Vamos começar com a aula de hoje? Primeiro ponto que eu quero lembrar para vocês, eu sempre começo a aula de prisões com esse esqueminha. Vocês têm que saber diferenciar qual prisão que a gente vai falar na aula de hoje. Então, a gente tem diversos tipos de prisão, né? A gente tem a prisão civil, que é aquele de quem não paga a pensão alimentícia, porque não existe mais prisão do depositário infiel em razão do Pacto de São José da Costa Rica. A gente tem prisão militar, que a gente também não vai entrar aqui, que não é o caso. A gente tem as prisões processuais ou cautelares, e a gente tem a prisão pena. Então, vocês têm que saber diferenciar cada uma delas. Aqui, na verdade, a nossa prisão é prisão preventiva, que é da aula de hoje, hein? Coloquei errado aqui. Então, a gente vai falar sobre uma das espécies de prisão cautelar. A prisão pena é a prisão por excelência. Então, quando chegou a notícia de um crime, teve a investigação, teve o processo, sentença condenatória, recurso, trânsito em julgado, acabou tudo. Vamos começar a execução da pena. A gente tem a famosa prisão pena. Tudo que for antes disso, prisão cautelar. E aí tem que ser justificada.
A única prisão que não precisa de ordem judicial é a prisão em flagrante delito. Tem que estar presente um dos requisitos, né, dentro de uma situação flagrancial do artigo 302, 303 do Código de Processo Penal. E se não for essa situação, você tem que ver se é caso de prisão temporária ou prisão preventiva. Ninguém vai ser preso senão em flagrante delito, situação do artigo 302, 303 do Código de Processo Penal, porque não precisa de autorização judicial, não precisa de mandado, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Tirando a execução pena, que é aquela que acabou todo o processo, ela vai ser operada pela lei de execução penal. Acabou tudo, gente. Condenado com trânsito em julgado, vai ser expedido o mandado de prisão e ele vai começar a execução da pena. Tirando isso, tudo que for para trás é prisão cautelar. E tem que ser fundamentada. E aí vocês vão ter que aprender a analisar se é prisão temporária ou se é prisão preventiva. A prisão temporária, só para vocês conseguirem se situar. A prisão temporária, ela é uma prisão, eu vou falar bem entre aspas, mas para investigação. A finalidade da prisão temporária é que durante um período de tempo uma pessoa vai ficar reclusa por necessidade da investigação. Essa prisão ela tem que ser fundamentada, mas como ela está relacionada à investigação, ela só vai acontecer nessa fase. Na fase processual, a gente vai ter prisão preventiva. Prisão preventiva. A prisão preventiva ela também pode acontecer antes do processo, mas a temporária não. Então, aqui já tem uma diferença, tá? Então, vamos falar da prisão preventiva. Eu falo uma coisa nas aulas que eu fico até meio sem graça, assim, porque é muito popular, assim, é um jeito errado de falar, é atécnico. Mas eu falo porque vocês não esquecem na prova. Eu falo assim, quando você quer que a pessoa fica presa para investigar, por necessidade da investigação, é prisão temporária. Agora, quando você pensa assim, eu quero que ela responda preso, eu quero que ela fique muito tempo preso, é a prisão preventiva. Então, você tem que analisar isso na prova, tá? Para a gente ter uma prisão preventiva, a gente tem que preencher uns requisitos. Então, vamos comigo lá no quadro. O artigo 312 traz os pressupostos processuais da prisão preventiva. Para a gente ter essa prisão, a gente tem que ter, como qualquer cautelar, né? Fumaça de cometimento do delito, fumus commissi delicti e periculo in libertatis. Quando a gente fala de fumus commissi delicti, a gente está falando dos pressupostos. O que é isso, gente? Se não tem nem crime, se você não tem nem elemento suficiente para falar que teve crime, como que você vai tirar a liberdade de alguém? É muito grave tirar a liberdade da pessoa. Então, você tem que mostrar que teve o crime. Nesse caso, a lei exige prova da existência do crime, não é só indícios. Você tem que ter indícios suficientes de autoria. Você tem que mostrar que aquela pessoa que você está pedindo a prisão tem indício de que ela é o autor. Você tem que mostrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Por que você quer ele preso? Por que você quer que ele responda preso? Por que ele não pode estar em liberdade? Você vai ter que justificar. E outra coisa, a prisão é a última ratio. A regra é pela liberdade. A prisão ela é subsidiária. Então, para você falar que você quer a pessoa presa, você tem que falar por que não é suficiente outras cautelares diversas da prisão. Então, isso também você vai ter que justificar no pedido. O pacote anticrime, ele acrescentou o parágrafo 2º no artigo 313, que eu acho desnecessário, né? Mas ele deixou claro e expresso a proibição de usar a prisão como antecipação do cumprimento da pena. Então, a prisão cautelar ela tem um fundamento. Você quer que ele fique preso baseado em um dos fundamentos que a gente vai ver no próximo slide.
Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal, mas você tem que ter uma justificativa. Não pode ser simplesmente, eu entendo que ele é o autor, eu quero que ele fique preso. Você não pode antecipar o cumprimento da pena para um momento anterior. Nem mesmo se tiver sentença condenatória, mas ainda tiver possibilidade de recurso. Não é só porque ele tem uma sentença condenatória que, sem motivo, sem fundamento, você já vai antecipar o cumprimento de pena. Isso já era proibido, mas ficou agora expresso com o pacote anticrime. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é o tal do fumus comissi delicti, fumaça do cometimento do delito. Então, você tem que ver que o delito aconteceu. O que mais que a gente tem que ter? Periculum in libertatis. Perigo na pessoa solta, na liberdade dele. E o que eu vou fundamentar com isso? Por que eu preciso dele preso? Então, vamos para os fundamentos ou requisitos dessa prisão preventiva que estão no artigo 312. Primeiro requisito, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e, no caso de descumprimento de medidas cautelares diversas. Para você mostrar a necessidade, por que eu quero que ele fique preso, você vai ter que analisar um motivo em concreto. Você tem que mostrar naquele caso específico. Vamos ver cada um desses motivos. Garantia da ordem pública está relacionado a garantir a ordem na sociedade. Então, se por acaso a gente tem um crime extremamente bárbaro, um crime que causa, não é só clamor público, não é só a imprensa falando, mas é um crime que gera uma desordem. Ou então, o caso de reincidência, a pessoa pratica vários crimes, ele está gerando uma desordem na sociedade, ele não sabe seguir as regras da sociedade. Isso é garantia da ordem pública e é um fundamento para que a pessoa fique presa preventivamente. Eu dei um exemplo aqui para vocês, na foto, né? O caso da Susana Richthofen. E coloca aí, por exemplo, o maníaco do parque, né? Praticou vários crimes, crimes que chocaram a sociedade, crimes extremamente bárbaros e violentos. São pessoas que geraram uma desordem na sociedade e esse é um motivo. Você tem que analisar no caso em concreto. Então, a mera gravidade do crime não é porque aconteceu um crime de homicídio que você já está gerando desordem na sociedade. Mas o fato de ter sido a filha que matou os pais com o apoio do namorado, que simulou os fatos, que colocou o irmão em uma situação constrangedora, que foi chorar lá no velório. O fato em concreto traz a gravidade em concreto do crime que admite a prisão preventiva. Eu coloquei uma observação para vocês do entendimento do STJ. Eu sei que não cai para escrivão, investigador, perito, não costuma cair em entendimento, mas vocês têm que saber que aquele indivíduo que, quando ele era menor, ele praticou diversos atos infracionais, porque menor não pratica crime, né? É ato infracional análogo a crime. Ele também pode, quando ele virou maior. Então, ele praticou vários furtos, vários roubos quando ele era menor. Atos infracionais quando ele era menor. Aí ele virou maior. Quando ele chegou lá na delegacia, fez 18 ou 19 anos, caiu. Foi pego num crime. Aí pergunta, tem passagem? Não. Nunca foi para a delegacia, só quando de menor. Ah, tá. Você foi para a delegacia por quê? Ixi. Ficava roubando na rua todo dia. Essa pessoa que cometeu diversos atos infracionais e que acabou de fazer 18 anos, ou tem 18 anos e alguns meses, e já está cometendo crime, ela gera uma desordem na sociedade? Gera. E isso vai fundamentar também uma prisão preventiva por garantia da ordem pública. Então, o STJ ele entendeu isso. Gente, ato infracional também serve, por mais que ele não é passagem, né, ele não é reiteração, para fundamentar a garantia da ordem pública. Mas não é qualquer ato infracional, né? Não é o fato dele ter cometido um ato infracional lá com 14 anos, aí com 27 ele comete um crime, tem que ter um lapso temporal razoável, tem que ser fatos relevantes e assimilados, né? E tem que realmente ter tido esse ato infracional.
Próximo slide, garantia da ordem econômica. Gravíssimo abalo na situação econômica e financeira. Enquanto está falando garantia da ordem pública é resguardar a sociedade, garantia da ordem econômica está relacionada à prática de crimes financeiros. A gente quer resguardar a área financeira e econômica do Estado. Então, quando a gente tem diversos crimes financeiros, que interação, a gente também pode pedir a prisão por garantia da ordem econômica. É mais difícil a gente ver isso, principalmente na Polícia Civil, mas a Polícia Federal, às vezes, pega crimes muito grandes que eles fazem esse fundamento. Conveniência da instrução criminal. A instrução criminal, a investigação, o processo, ele tem que ser probo. Ele tem que acontecer dentro dos conformes. Então, se a gente tem algum elemento para poder achar que a investigação não vai acontecer da forma correta, ou o processo não vai acontecer da forma correta, a gente vai usar esse fundamento para a pessoa ficar presa. O que pode ser isso, gente? Aquele autor que está ameaçando as testemunhas, aquele autor que começa a desfazer de tudo para poder apagar os rastros do crime, aquele autor que demonstra que ele não vai comparecer aos atos processuais quando ele for chamado, que não vai comparecer na delegacia quando for chamado para investigação. Tudo que atrapalha a investigação ou o processo pode servir de fundamento para conveniência da instrução criminal. Uma observação que eu coloquei. Nesse caso, a prisão é só para conveniência da instrução criminal. Então, se você já tem uma sentença condenatória e só vai para a fase de recurso, a instrução já acabou. Aí você vai ter que ter outro motivo para a prisão para que ele continue preso na fase de recursos até que saia a sentença com trânsito em julgado em definitivo. Assegurar a aplicação da lei penal. Quando a gente está investigando, o que a gente quer é juntar elementos para uma futura ação penal. E o que a gente quer com a ação penal é responsabilizar o autor de um fato criminoso. Então, a instrução é para que, no final, seja aplicada a lei penal. Então, quando a gente tem um indivíduo que demonstra que ele quer fugir, vou fugir do país, ninguém vai me pegar. Ah, não, eu não vou responder por esse processo, não. Ele está trocando de nome, ele vai fazer cirurgia plástica para não ser pego, ele vai fugir do país. Isso tudo demonstra que ele não quer ser responsabilizado pelos seus atos. E aí, exatamente com o fundamento de garantia da aplicação da lei penal, a gente também vai poder fundamentar um pedido de preventiva, tá? Então, garantir a finalidade útil do processo. A gente ainda tem aí o Sistema Financeiro Nacional falando sobre magnitude da lesão produzida ao Sistema Financeiro Nacional. Isso não costuma cair para vocês, mas isso é só um argumento de reforço para o pedido. Quanto que cabe agora a prisão preventiva? O pacote anticrime trouxe uma inovação que é muito importante. Ele fala primeiro que o nosso sistema, ele sedimenta, né, que o nosso sistema é um sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? Funções bem definidas. A gente tem um órgão que acusa, que é o titular da ação penal, o MP ou o querelante. A gente tem um órgão que defende, que é advogado, defensoria pública. A gente tem aqui em cima o juiz, que vai ser o órgão que julga. Ele fica ali, ó, só analisando, né? Ele não é parte. E a gente tem um órgão que investiga também de forma imparcial. Então, a gente não pode ter interferência, né? Isso é o sistema acusatório. Funções bem definidas, tarefas bem definidas. E, antigamente, a lei autorizava que o juiz de ofício decretasse prisão preventiva. O pacote anticrime acabou com isso, gente. Toda vez que a gente vai mitigar um direito, uma garantia fundamental, a gente vai colocar uma medida cautelar ou um pedido de prisão, o juiz tem que ser provocado. Por quê?
imaginem, o juiz está lá só para julgar. O juiz está lá em cima olhando. Ele vai analisar o que tem de elemento probatório. Qual que é o interesse dele em ver alguém preso preventivamente? Nenhum. Ele tem que ser imparcial. Então, ele tem que ser provocado. Não é mais admitida prisão preventiva de ofício. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Então, o juiz, o que ele vai fazer? Vamos voltar lá no quadro. O juiz, ele vai fazer um juízo de legalidade da prisão. Ele só vai analisar se essa prisão foram preenchidos os requisitos ou não. Ele não atua de ofício. Se não foram preenchidos os requisitos, ele vai relaxar a prisão em flagrante. Então, quais são esses requisitos? Tem que estar lá o artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal. O artigo 312 fala do fumus comissi delicti, que é prova da materialidade, indícios de autoria e mostrar que a liberdade dele traz um perigo, né? E que as cautelares diversas da prisão não são suficientes. E ele traz também o periculum in libertatis, que é exatamente a necessidade da prisão. A prisão vai poder acontecer quando for necessária para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Beleza, o juiz vai analisar isso. Mas todos os crimes admitem? Não. O artigo 313 traz as hipóteses de cabimento. Quando que ainda cabe a prisão? Somente nos crimes mais graves. Crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Não cabe em crime culposo e não cabe em contravenção penal. Para chegar nessa pena máxima superior a 4 anos, claro que vocês vão levar em conta causas de aumento de pena, concursos de crime. Pode ser também no caso de reincidência. Se ele já foi condenado por um outro crime doloso, mesmo que aí a gente não precisa olhar a pena máxima, não. Já foi condenado por outro crime doloso. É reincidente, pode pedir a preventiva. Crime que envolve violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Vocês sabem já da Lei Maria da Penha. Mas, gente, existe medida protetiva de urgência no ECA, medida protetiva de urgência no Estatuto do Idoso, diversas medidas protetivas de urgência. Nesse caso, se a gente está tendo crime e foi feito um pedido de medida protetiva de urgência para um vulnerável, né? Mulher, adolescente, criança, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, e existem elementos de que não vai ser cumprida essa medida, pode pedir a preventiva. Dúvidas sobre identidade civil. A pessoa não forneceu elementos sobre a sua identidade. Você pode pedir a preventiva. Só que, olha, na hora que você identificou, tem que colocar em liberdade. Tá? Mas, sim, isso pode ser um fundamento. Porque, às vezes, você está ali com aquela pessoa, você está fazendo uma investigação, deparou com uma pessoa, você não sabe quem que é, ela não fornece elementos para identificar. Se ela mesma não fornece elementos, você não está conseguindo elementos, você pode pedir a preventiva. Identificou, viu que não era envolvida alguma coisa, vai soltar, tá? Descumprimento de medidas cautelares. Vamos falar aqui um pouquinho. Eu falei para vocês que a medida protetiva, a prisão é a última ratio, né? Então, ela é subsidiária. O que é a primeira coisa? A regra é a liberdade. Mas a pessoa cometeu um crime. Se ela cometeu um crime, pode ser imputada a ela alguma conduta. Pode. Pode ser imputada a ela alguma restrição de direito. Então, primeiro vamos analisar. O artigo 319 traz diversas medidas cautelares diversas da prisão. Será que elas são suficientes? O juiz vai poder colocar uma medida cautelar, 2 cumuladas, 5 cumuladas, quantas medidas cautelares ele achar necessário. E se elas não forem suficientes,
Aí sim, vamos ver se estão preenchidos os requisitos, a gente pode pedir a prisão preventiva. Agora, imagina aquela situação que o juiz foi lá e acumulou 2 medidas cautelares. Aí a Luciana aqui tomou 2 medidas cautelares e descumpriu as medidas cautelares. O que o juiz vai fazer? Pô, Luciana, você descumpriu as medidas cautelares? Eu vou deixar um negócio pior para o seu lado agora. Vou colocar 5 medidas cautelares para você. Aí eu vou lá e descumpro as 5 medidas cautelares. Não vou cumprir esse negócio não. Quem que esse juiz está achando que é, né? Aí ele fala assim, então você não vai cumprir não? Prisão. Então, no caso de descumprimento de medidas cautelares, também é fundamento, também é requisito para você poder decretar prisão preventiva. Mas aqui eu vou fazer um apontamento já, uma observação. O juiz não faz isso de ofício, não. Então, eu tenho que sempre provocar. Tudo que é para piorar a situação, tem que provocar. Porque, vamos lembrar? Sistema acusatório, o juizão fica lá em cima analisando. Ele não se mete, né? Ele não tem interesse. Mas, se ele for provocado, ele vai poder fazer. Então, descumpriu medidas cautelares é fundamento para que o MP ou o delegado de polícia, cutuca o juiz e fala, juizão, mete a prisão aí na Luciana. E aí ele decreta a prisão preventiva se tiverem preenchidos os requisitos. Vamos continuar aí. Essa prisão que substitui, né, a medida cautelar é chamada de prisão preventiva substitutiva ou subsidiária da medida cautelar. O STF, é isso mesmo, os tribunais superiores, né, STJ, STF, eles tinham um entendimento que as hipóteses de prisão preventiva são autônomas ou isoladas. Então, cada uma poderia ser uma hipótese, não precisa acumular tudo, não. Não precisa ser tudo junto. Se for um crime com pena máxima superior a 4 anos, você já pode pedir. É reincidente? Independentemente da pena, pode pedir. Então, elas são isoladas. Quando que não cabe essa prisão preventiva? Não cabe preventiva quando presente e constatada excludente de ilicitude, legal ou supralegal. Lógico, né, gente? Excludente de ilicitude, vamos lembrar, o que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. Se você vai excluir a ilicitude, nem crime tem, não é isso? Excludente de ilicitude. Você já vai deixar a pessoa presa preventivamente. Olha o desespero. A pessoa vai responder presa. Então, se tem excludente de ilicitude, nada de prisão preventiva. Você vai apurar o fato, lógico, vai ver também se tem excesso, tem que apurar tudo. Mas não se aplica preventiva. Crime culposo. Não é proporcional, gente. Crime culposo admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Vocês já perceberam aí que eu estou gripada, né? Então, a aula vai ser assim, com intervalos para tosse. Mas vamos continuar. Ele admite a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Se vai substituir, a pessoa não vai ser presa no final. Se lá no final, quando ela tiver sentença penal, condenatória, com trânsito em julgado, ela não vai ser presa, ela vai ficar respondendo presa? Ela vai ficar presa antes da hora? Isso é desproporcional. A mesma coisa com contravenção penal, né? Contravenção penal não vou nem falar. Contravenção penal, crime de menor potencial ofensivo, Lei 9.099, diversos institutos despenalizadores ou descarcerizadores, transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil de danos, e vai meter a pessoa na cadeia? Não dá, né? No CDP, quem está de preventiva vai para o CDP, Centro de Detenção Provisória. Não dá. É desproporcional. Modalidade de prisão preventiva. Primeira, prisão preventiva autônoma. É essa que o delegado de polícia ou o MP vai lá e representa para o juizão, pedindo para a pessoa, entre aspas, responder o processo, a investigação presa. A gente tem a prisão preventiva substitutiva da medida cautelar. Descumpriu as medidas cautelares, o juizão vai ser cutucado, vai ser provocado
para poder deixar mais grave. Vai ter a representação para troca, pela substituição da prisão preventiva. E a gente tem a conversão do flagrante em preventiva. Prendeu alguém em situação flagrancial, tão preenchidos os requisitos do artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, o delegado de polícia ou MP representa pela conversão. Eu já falei para vocês, né, que quando tem aí excludente de ilicitude, não pode ter preventiva e não precisa de juízo de certeza, basta o indício. Vai ser apurado tudo no processo, mas não faz sentido a pessoa já responder a processo, a investigação presa. A decisão que decreta essa prisão preventiva, ela tem que ser fundamentada, tá? Na verdade, todas as decisões judiciais, de acordo aí com o artigo 93 da Constituição, elas têm que ser motivadas. E têm que ser motivadas de forma concreta, baseada em fatos novos ou contemporâneos. A gente não pode motivar falando assim, por exemplo, a gente está investigando uma pessoa e a investigação já está durando, sei lá, 5 anos. Aí não tem nenhum fato novo, não tem nada que... A pessoa já está há 5 anos ali em liberdade, não tem novidade nenhuma. Aí você vira e fala assim, juiz, eu quero que ele continue preso agora na fase processual, porque no dia do crime ele foi violento. Poxa, mas no dia do crime, o que isso é novo? O que é contemporâneo? Cadê a necessidade dele ficar preso agora? Eu preciso saber agora. Qual que é a necessidade de ter ele preso agora? Qual que é o perigo na liberdade dele agora? Então, o pedido tem que ser fundamentado em decisão contemporânea, fatos concretos, novos, e a decisão do juiz também. E aí está falando que não se considera decisão motivada aquela que simplesmente repete o ato normativo, aquela que emprega conceito jurídico indeterminado, aquela que invoca motivo de outro caso, aquela que vai contra a jurisprudência ou súmula dos tribunais, a decisão do juiz e o pedido também, tá? A representação tem que ser fundamentado, tem que ser motivado em fatos novos, concretos e contemporâneos. O juiz, então, ele vai analisar de forma individualizada e personalizada os motivos da prisão. E essa prisão, ela tem caráter provisório. Essa prisão, ela não tem prazo. Quando a gente está falando de prisão temporária, ela tem um prazo estabelecido na lei. Então, você sabe que, finalizado aquele prazo, a pessoa vai ser colocada em liberdade. A preventiva, não. A preventiva ela vai durar enquanto durar os motivos daquela prisão, o fundamento daquela prisão. Por isso que eu falei que quando você pede aqui a preventiva para identificar alguém, identificou, acabou os motivos da prisão, ela tem que ser colocada em liberdade. Então, o seu argumento da prisão, se ele acabar, a pessoa vai ser colocada em liberdade. E aí, essa revisão da decisão, quem que vai olhar se é necessário ou não continuar preso? O juizão, né? A lei estabeleceu que a cada 90 dias, deixa eu ver se está no próximo slide, a cada 90 dias, o juizão que decretou, ele vai ter que analisar se continua ou não presentes os requisitos da preventiva. E se continuarem presentes os requisitos da preventiva, ele vai continuar fundamentando, ele vai fundamentar lá e vai continuar a prisão. Agora, se ele vê que não é mais necessário, ele vai revogar a prisão preventiva. E ele pode revogar a preventiva e decretar outras medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? Ele está dando um passinho para trás. O juiz sempre, lembrem disso para a prova, sempre que ele vai dar um passinho para trás, ele pode fazer de ofício. Sempre que ele vai dar um passinho para frente, ele vai ser mais grave, ele precisa de provocação. Então, se ele tem uma medida cautelar e ele quer ir para a prisão, ele precisa de provocação. Agora, se ele está na prisão e vê que a prisão não é necessária, que ele vai para a medida cautelar, ele pode fazer isso de ofício. Agora,
E se ele saiu da prisão e foi para a medida cautelar? A medida cautelar não era mais suficiente, porque o cara desobedeceu, voltou para cautelar, ele já começou a desobedecer, já começou a causar. O que a gente vai fazer? O juiz pode decretar de novo a prisão preventiva de ofício. Por quê? Ele está só fazendo uma revisão da sua própria decisão. Ele já foi provocado lá atrás, na primeira vez que ele decretou a prisão. E aí, depois dessa primeira vez, ele está sempre só revendo a sua decisão. E aí ele pode fazer. Combinado? Então, vamos lá comigo no quadro. Enquanto durar os motivos, a prisão vai continuar. Se ela não for mais necessária, o juiz pode revogar de ofício. Além disso, se sobreviver, se vier novamente os motivos da preventiva, o juiz vai poder decretar de ofício novamente. O pacote anticrime, ele fala que quando for lá na fase de investigação, quem vai ser o responsável por analisar esse pedido de cautelar vai ser o juiz das garantias. Mas, por enquanto, o artigo 3b não está valendo, está suspenso por uma decisão aí do Fux, até o julgamento de 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, por enquanto, a gente não tem o juiz das garantias. Mas, quando tiver, na fase de investigação, quem vai analisar a prisão preventiva? O juiz das garantias. Na fase processual, aí vai ser o juiz da causa que vai analisar, tá? E aí, uma observação que eu coloquei para vocês, que é bom vocês saberem sempre. Tudo que é ilegal, prisão ilegal, ela é relaxada. Agora, quando a prisão ela se torna desnecessária, ela é revogada, tá? Esse termo vocês têm que saber, porque é muito diferente. Relaxamento é para prisão ilegal e revogação para prisão legal que se tornou desnecessária. O juiz, quando ele analisou e falou assim, ó, estão preenchidos os requisitos, os pressupostos, o fundamento, artigo 312, 313 do Código de Processo Penal, tudo lindo. O pedido foi formulado pelo delegado de polícia, pelo MP, pedindo lá para o juiz. Decretou a prisão temporária, a prisão preventiva. Ele vai expedir um mandado, tá? Tem que ter mandado, ordem judicial. E aí a gente vai dar cumprimento nesse mandado. Lembrando, cumprimento de mandado preventivo, o preso também passa por audiência de custódia. Não é só no caso de flagrante. Qualquer preso passa pela custódia dentro de 24 horas da sua captura. Nessa audiência de custódia, só é analisada a legalidade da prisão, tá? Não vai ser analisado nada do processo, nada da investigação. Agora, quando a gente está falando em prisão preventiva, ela não tem prazo, né? A prisão temporária tem prazo, a prisão preventiva não tem prazo. É enquanto durarem os motivos. Existe a possibilidade do juiz trocar, dele converter a prisão preventiva em domiciliar. Porque a lei, ela traz que, em alguns casos específicos, ao invés da pessoa ficar presa no CDP, no Centro de Detenção Provisório, ela vai ficar presa em casa. Então, assim, essa situação ela é diferente de regime domiciliar. Quando a gente fala assim, regime domiciliar, a gente tem regime fechado, semiaberto, aberto. No caso do regime aberto, é possível que ele seja convertido aí em regime domiciliar, né? Está lá na LEP. Agora, a gente tem também o recolhimento domiciliar, que é uma medida cautelar diversa da prisão do artigo 319. Então, quando o indivíduo ele está obrigado a ficar final de semana, feriado, período noturno em casa, mas ele pode sair durante o dia, ele pode trabalhar, ele pode ir para a escola, é só uma medida cautelar. Agora, no caso da prisão, não. Se ele tem uma prisão preventiva e ele está lá, preenche um dos requisitos para ir para a prisão domiciliar, ele só sai de casa com a autorização judicial. Ele está preso, mas preso em casa. Tá? Então, vamos lá comigo no quadro. O CPP permite expressamente uma forma especial de cumprimento
cumprimento dessa prisão cautelar, que é a pessoa presa dentro da sua residência. Só pode se ausentar com autorização judicial. Para conseguir essa prisão domiciliar, precisa comprovar de forma idônea os requisitos do artigo 318. Quem que pode ter essa prisão domiciliar? Essa prisão domiciliar, ela também pode ser colocada cumulativamente com outras medidas cautelares, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico, para ter certeza que a pessoa não está saindo de casa. Então, o juiz também pode, concomitantemente, colocar outras medidas cautelares. Eu falei já para vocês, vai lá no quadro, ó, que ela é diferente de recolhimento domiciliar, porque o recolhimento domiciliar está no artigo 319, é a medida cautelar diversa da prisão. É diferente do regime aberto domiciliar que está previsto lá na LEP. E ela está prevista no artigo 317 e 318 do CPP. Aqui eu trouxe uma diferença entre a LEP e o CPP para vocês. Gente, na LEP, a pessoa já está condenada e ela já está em execução da pena. E está lá no regime aberto. Só que se for maior de 70 anos, já está em regime aberto, vai ficar em casa, cumprir seu regime aberto em casa. Está com doença grave, vai finalizar o cumprimento do seu regime aberto em casa. Tem filho menor ou deficiente físico ou mental, a mulher vai cuidar do seu filho em casa. Gestante, está em regime aberto, condenado já em execução, pode finalizar em casa. É totalmente diferente do caso da prisão preventiva. Então, o CPP, ele é bem rigoroso. Para você conseguir fazer a prisão preventiva em casa, ficar preso em casa, é preciso que seja maior de 80 anos. Ou então, não basta ter doença grave, tem que ser extremamente debilitado. Não basta ter criança menor de 6 anos. Tem que ser imprescindível para os cuidados de menor de 6 anos ou deficiente. Aqui pode ser homem, mulher, tio, avô. Tá? Gestante. Mulher com filho de até 12 anos incompletos e homem com filho de até 12 anos incompletos, caso ele seja o único responsável. Então, se por acaso foi decretada a preventiva, primeiro o juiz decreta a preventiva. E aí, ele vai analisar. É maior de 80 anos. Está extremamente debilitado por doença grave. Tem filho menor de 12 anos incompletos. É mulher, vai cuidar do filho, fica em casa, fica preso dentro da sua casa com o seu filho. Então, o juiz vai substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. O STF, em 2018, ele estendeu isso para todas as gestantes. Só que ele falou, para gestantes, puerperas, mãe de criança com 12 anos incompletos, mães de pessoa com deficiência e adolescentes também que estejam na Fundação Casa, na FEBEM, nessa mesma situação. Mas traz exceções. Existem exceções, não é qualquer grávida, é muito comum. Eu mexo com crime de extorsão mediante sequestro ou extorsão com restrição da liberdade da vítima, porque eu atuo na delegacia anti-sequestro aqui em São Paulo. E é muito normal, quando eu faço uma prisão que tem uma mulher, eu já peguei várias vezes. Eu estou com criança pequena. E ela fala assim, aí a advogada às vezes chega na delegacia e fala assim, mulher, você está de domiciliar. Aí eu paro, penso e falo assim, essa advogada não sabe o que está na lei, não. Tem exceção, quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode prisão domiciliar. É vedação legal. Olha lá, artigo 318-A, inciso 1. Então, eu trato de crimes com violência e grave ameaça. Não adianta que a mulher não sai no dia seguinte, gente. Não sai, tá? Mulher que tiver praticado crime contra seus próprios descendentes. Também é vedação.
Legal, artigo 318-A, inciso 2. E o juiz pode analisar situação por situação, situações excepcionais, ele vai ter que analisar cada caso em concreto para negar o pedido de conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar. Vai aí no quadro, então, nos slides. Então, a gente tem aqui, ó, exceções legais que não permitem essa conversão e o juiz também pode negar o benefício de forma fundamentada, analisando cada caso em concreto. Caiu uma vez, eu vou falar aqui, como aqui em São Paulo costuma ter prova oral, né? E é muito cobrado essas questões, o que é prisão domiciliar humanitária? Quando a gente colocou lá que no artigo 318 tem a possibilidade do indivíduo que está extremamente debilitado por doença grave, dele ficar preso preventivamente em casa, isso foi chamado de prisão domiciliar humanitária. Tá? Só para fim de curiosidade para vocês ficarem sabendo. Não é possível execução provisória da pena. Aqui eu vou passar muito rápido, porque isso daqui cairia facilmente para uma prova de delegado de polícia, para uma prova de MP, de juiz, mas não para investigador e escrivão. Mas eu vou situar vocês, porque a gente tem que saber do que está falando, né? A lei, o pacote anticrime, deixou expresso que é proibida a execução provisória da pena. Vem aqui comigo que eu vou tentar explicar para vocês. Primeira coisa, a pena ela só começa a ser executada depois que a gente tem uma sentença condenatória com trânsito em julgado, certo? Sentença com trânsito em julgado inicia o cumprimento da pena. Antes disso, tem que ser uma prisão cautelar, tem que ter autorização judicial. Até 2018, lá atrás, o STF entendia que quando já tinha sentença condenatória, mas estava com recurso com efeito suspensivo, poderia já iniciar o cumprimento da pena. Aí, em 2008, o STF falou assim, olha, se ainda não tem trânsito em julgado, isso está indo contra a presunção de inocência. Como que a gente vai começar a cumprir uma pena, sendo que ainda tem recurso? Não interessa qual recurso, mas se tem recurso, se ainda não tem trânsito em julgado, vai contra a presunção de inocência. Quando foi em 2016, já está chegando aqui perto, né? O STF teve um julgamento bem emblemático, assim, eu lembro que saiu até na imprensa, tudo. E ele falou o seguinte, quando a gente tem sentença condenatória, aí tem um recurso para o tribunal. Então, a gente já teve a sentença condenatória, o tribunal analisou e confirmou a sentença condenatória. A partir daí, já pode ter execução da pena. Por quê? Os outros recursos que tem, eles não vão analisar mais prova. Eles vão analisar eventuais... Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não cai para vocês. Mas fatores que não são provas em si. Então, já poderia antecipar a execução da pena. E aí, com o pacote anticrime, a partir de 2019, veio essa proibição e a gente volta ao que era. Só depois da sentença penal com trânsito em julgado começa a execução da pena. Professora, tem exceção? Tudo tem exceção, né, gente? O Tribunal do Júri, exatamente com o mesmo pacote anticrime, ele autorizou uma exceção para execução provisória da pena. Tribunal do Júri não costuma cair na prova de escrivão, de investigador. Então, eu coloquei só para fins de curiosidade no material de vocês. Não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque isso não cai no edital. Então, vocês deixem espaço livre no HD. Vamos para a tela. Questões. Vamos resolver um pouquinho de questão, porque a nossa live está terminando. Eu quero ver se vocês entenderam a matéria. Assinale a alternativa correta. A prisão preventiva somente será concedida a crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, apenados com pena máxima superior a 4 anos. Não é somente, né, gente?
A gente tem a possibilidade também de caso de reincidência, no caso de descumprimento de medidas protetivas. Então, não é somente. A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz em qualquer fase do processo ou da investigação, nos feitos em que o acusado ou investigado é reincidente. O juizão não pode atuar de ofício. A prisão preventiva, em se tratando de mulher gestante, será obrigatoriamente substituída por prisão domiciliar, qualquer que seja o crime, desde que aplicada concomitantemente com outra medida alternativa à prisão. Não é qualquer que seja o crime, né? A gente viu violência ou grave ameaça contra a pessoa ou cometida contra descendente, não permite. Não será concedida fiança nos crimes de abuso de autoridade, racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes ou praticado por grupos armados. Essa questão nem tem muito a ver, né? A proibição de ausentar-se do país deve ser comunicada às autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território nacional e sujeita o acusado ou indiciado a proceder à entrega do passaporte em 24 horas após a intimação. Então, a gente tem um gabarito. Abuso de autoridade não é crime inafiançável, né? Vamos lembrar aí. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for. Então, aqui, ó, substituição de preventiva por domiciliar. Homem com filho menor de 12 anos incompletos. Está faltando aqui coisa, desde que ele seja o único responsável por esse indivíduo. Imprescindível, faltou, né? Imprescindível os cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Mulher com filho menor de 12 anos incompletos. Maior de 80 anos. Gabarito letra C. Com relação à prisão preventiva, assinale a alternativa correta. Não poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do assistente de acusação. Será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação da pena, de jeito nenhum, né, gente? Poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Não será, em qualquer hipótese, admitida prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil. Lógico que pode, né, gente? Está com dúvida da identidade civil, vamos decretar. Descobriu, se for preciso, revoga. Então, vamos lá, entre A e letra C. Será decretada em caso de descumprimento de qualquer obrigação imposta por força de outras medidas cautelares. Não é qualquer obrigação imposta. Não é isso? Letra A. Não pode ser decretado a requerimento do assistente da acusação. Pode, gente. Desde que o juiz seja provocado, né? Então, aqui está errado. E a letra C, nosso gabarito. Pode ser decretada substituindo aí o descumprimento de medidas cautelares. Prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não seja gestante reincidente ou portadora de maus antecedentes. Não é isso que está falando lá, não. Artigo 318-A. Não seja gestante líder de organização criminosa ou participante de organização criminosa. Também não é isso que fala. Não trate de acusada por crime hediondo ou equiparado. Também não é isso que fala. Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho dependente. Não tenha havido prévia reparação do dano e as circunstâncias do fato, personalidade da gestante, indicar se tratar de medida suficiente à prevenção e reprovação do crime. Está errada a letra E, também não é isso que fala o artigo 318-A do Código de Processo Penal. Vou fazer a última questão com vocês, o resto vocês fazem em casa, que a gente já está finalizando o tempo da nossa live. E depois tem aula sobre prisão temporária no nosso próximo encontro.
Com relação às prisões, assinale a alternativa correta. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, ressalvadas a impossibilidade de separação em despacho fundamentado da autoridade judiciária. Os presos, eles ficam separados, tá? Preso preventivo, preso temporário e o preso definitivo. Então, elas ficam, sim, separadas daquelas que já tiverem definitivamente condenadas. Ressalvadas a impossibilidade por despacho fundamentado, não tem isso. Elas sempre vão ficar. Se precisar, elas ficam no mesmo pavilhão, tá? No mesmo pavilhão, mas em celas separadas. Uma vez requerida a prisão temporária pela autoridade policial, antes de decidir, o juiz ouvirá o Ministério Público. Sim, é prisão temporária, mas se a autoridade policial que pede, o juiz sempre vai ouvir o Ministério Público. O juiz pode revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo para que subsista, ficando impedido de decretar novamente. Não, gente, ele não fica impedido de decretar novamente. Ele pode revogar, mas se subsistirem os requisitos, ele vai poder decretar novamente. Em caso de prisão em flagrante, será entregue ao preso, mediante recibo a nota de culpa, assinado pela autoridade como motivo da prisão, o nome do condutor das testemunhas, no prazo improrrogável de 24 horas. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos. Nosso gabarito, letra B. Vocês viram que cai bastante questão para trocar preventiva por domiciliar, né? Eu vou deixar vocês resolverem em casa. Tem ainda um monte de questão. Aí, ó, várias questões para vocês treinarem. Muitas questões sobre domiciliar e preventiva. Muitas questões sobre os motivos da preventiva. A gente vai finalizando nossa live por aqui. Falta uma live ainda de prisão temporária, que eu não sei qual que vai ser a data, mas a gente vai marcar, vocês ficam de olho aqui. E contem comigo nessa preparação para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Eu quero vocês trabalhando aqui comigo, eu quero que a gente se encontre na Cadepol, nos corredores, eu quero que a gente se encontre aqui na polícia, a gente faça investigações juntos, quem sabe a gente não vai trabalhar juntos no mesmo departamento e a gente acaba se encontrando aqui na vida policial, porque a polícia é uma roda gigante, toda hora alguém esbarra, toda hora a gente conhece alguém novo. Foquem nos estudos, esse edital realmente é um edital que vale a pena. A gente teve agora um aumento salarial, existe promessa de novos aumentos salariais. A polícia está ganhando espaço, ela está passando a ser um pouco mais reconhecida. E, com certeza, isso também vai vir junto com o salário, que eu sei que muita gente que está entrando para a polícia quer saber de salário. Além de ser extremamente gratificante a profissão. Eu falo que eu entrei na polícia porque eu vi que, quando a gente faz uma investigação bem feita, o resultado vem. Se você faz uma investigação muito bem amarrada, no processo vem a responsabilização do autor. Se você faz uma investigação frouxa, mal feita, vixe, ele vai ser absolvido por insuficiência de prova, vão invalidar a investigação, vai dar nulidade, e aí tudo acaba em pizza. Então, eu podia fazer a diferença fazendo uma investigação bem feita. Eu podia trazer resultados e responsabilização para vítimas de crimes, para famílias de vítimas de crimes. E por isso eu resolvi ser delegada de polícia. Então, se você também gosta dessa parte de investigação, gosta da parte policial, tem interesse, tem vocação, a polícia está de portas abertas para vocês. Bons estudos, até a próxima aula. Um beijo e até mais.